Olá, minha turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 29 de maio, nós vamos falar sobre as ligações químicas, tá? Então, o que significa ligações químicas? É a combinação que ocorre entre os átomos dos elementos químicos, como eles se ligam. Aí vocês podem me perguntar, poxa, por que os átomos precisam se ligar? Os átomos, eles se ligam para eles se tornarem estáveis, né? E o que significa dizer essa estabilidade do átomo? Um átomo é estável quando ele tem lá na sua última camada, lembra a eletrosfera não é formada por níveis de energia ou camadas de energia? Lá naquela sua última camada de energia, ou também chamada de camada de valência, o átomo precisa ter 8 elétrons na sua última camada para ele se tornar estável, tá? E seguindo dessa maneira a regra do octeto. Já falei sobre a regra do octeto com vocês. Aí vocês podem me perguntar, tá bom, mas eu entendi que o átomo ele faz ligação química para se tornar estável, e o que faz de um átomo estável é a distribuição dos seus elétrons ao longo da eletrosfera. O átomo precisa ter 8 elétrons na sua última camada, ou seja, na sua camada de valência, para ele ser estável. Mas quem disse que é isso que dá estabilidade, né? Então, ninguém inventou. Foram muitos estudos que demonstraram que, para um átomo ser estável, ele precisa de 8 elétrons na sua última camada, ou seja, na sua camada de valência. Então, estudos mostraram a partir de estudos feitos com os gases nobres, que são aqueles elementos químicos que estão lá no grupo, na tabela periódica, no grupo 18, tá bom? E todos eles são considerados estáveis. E esses gases nobres, eles na natureza, eles não precisam se ligar a outros átomos, tá bom? Então, poxa, analisando isso, né? Eles são estáveis, eles não precisam se ligar a outros átomos, porque eles já têm esses 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio, que é um gás nobre que consegue se estabilizar com 2 elétrons na camada de valência. Então, percebam aqui, ó, todos os elementos químicos que estão lá no grupo 18, certo? Os considerados gases nobres, e eu coloquei essa setinha azul para vocês verem que para todos esses elementos químicos, ó, lá na sua última camada, tem quantos elétrons? 8 elétrons. Aí vocês podem me perguntar também, como é que eu vou fazer essa distribuição eletrônica? Como é que eu sei que o neônio tem 2 elétrons na camada K e 8 elétrons na camada L, por exemplo? Porque se vocês olharem na tabela periódica, e isso não precisa gravar, não precisa decorar, tá? Então, vocês sempre vão ter o auxílio da tabela periódica. Vocês olhando na tabela periódica, vocês vão perceber que o número atômico do neônio é 10, tá? Então, o que significa dizer número atômico 10? Que o número de prótons dele é igual a 10. E para átomos estáveis, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, ele também tem 10 elétrons. Tá bom, mas como é que eu sei que tem a camada KL e que a camada 2 tem 2 elétrons e a camada L tem 8 elétrons? Porque aí vocês vão precisar lembrar das aulas anteriores, que eu falei que na eletrosfera, um átomo comporta no máximo que 7 níveis de energia, ou 7 camadas de energia, que são essas K, L, M, N, O, P e Q. E eu comentei também qual é a quantidade máxima de elétrons que cada camada comporta. Tá? Então, se o neônio tem 10 prótons, ou seja, porque tem um número atômico igual a 10 e, consequentemente, tem 10 elétrons, a camada K comporta 2 elétrons, então ele tem uma camada. A camada L comporta 8 elétrons. Então, os átomos neônio, que formam lá o elemento químico neônio, tem na sua eletrosfera 2 camadas de energia, sendo que a última camada é a L, tá? A camada de valência, com 8 elétrons. E assim, ó, vale para todos os outros elementos químicos. Então, as pessoas, os estudiosos, perceberam que para os elementos químicos dos gases nobres, todos eles eram estáveis, não precisavam se ligar a outros elementos químicos, outros átomos, né? E que eles têm 8 elétrons na camada de valência, tá? Então, se a quantidade, né, 8, que seguindo a regra do octeto, faz um átomo estável, torna um átomo estável, o que faz um átomo ser instável é justamente um átomo apresentar menos de 8 elétrons na camada de valência. E por isso que esses átomos, eles precisam fazer ligações químicas para se tornarem estáveis.
Que tipo de ligações químicas é o que a gente vai ver aqui na frente, tá? Ligações químicas do tipo iônica, do tipo covalente, no qual os átomos podem ceder elétrons, no qual os átomos podem ganhar elétrons ou podem compartilhar elétrons para se tornarem estáveis, ou seja, para que consigam ter 8 elétrons na sua última camada. Então, aqui a gente analisando, ó, o sódio e o cloro, separadamente, a gente vê lá na tabela periódica que o sódio tem um número atômico 11, ou seja, 11 prótons e, consequentemente, 11 elétrons. Então, na camada K tem 2 elétrons, na L 8 e na M 1 elétron, tá bom? E o cloro, a gente vê lá que tem 17 elétrons, porque tem um número atômico igual a 17 prótons. Então, tem 3 camadas também, K igual a 2, L igual a 8, M igual a 7. Eu sempre vou precisar fazer essa distribuição eletrônica, meu Deus, vai ser muito trabalho. Não, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Se o cloro tem 7 elétrons nessa última camada, é porque ele pertence ao grupo 17, tá? E o sódio pertence ao grupo 1. Então, o grupo, ou seja, a coluna que esses elementos químicos estão na tabela periódica, evidencia a quantidade de elétrons que eles têm na sua última camada, na sua camada de valência, tá? Se liga nessa dica que aí vocês não vão precisar fazer toda a distribuição eletrônica. Então, para esses elementos se tornarem estáveis, eles precisam se ligar. Então, quando eles se ligam, por exemplo, eles formam a substância que é o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. Tá? E para eles se ligarem, o que vai acontecer? O sódio doa um elétron para o cloro, tá bom? Quando o sódio doa um elétron para o cloro, porque olha bem, não vai ser muito mais fácil o sódio doar um elétron para o cloro do que ele receber 7 para se tornar estável? Não é isso? Então, o sódio doa um elétron. Quando ele doa um elétron aqui, não vai ter mais elétron nessa camada M. Então, não tem necessidade do sódio agora ter essa camada M. Então, o sódio perde a camada M e fica com 2 camadas. Sendo que a camada de valência agora se torna qual? A camada L. Tem ou não tem agora a camada L 8 elétrons? Tem. Então, o sódio está o quê? Estável. E o cloro? O cloro ganhou um elétron do sódio. Então, o cloro ficou lá na sua última camada com 8 elétrons, porque é muito mais fácil para o cloro ganhar um elétron do que perder 7, tá? Então, quando o cloro ganha um elétron do sódio, ele fica na sua última camada, que é a camada M, com 8 elétrons, tá bom? Então, essa ligação química, ela pode ser desenhada, ela pode ser estruturada no que a gente chama estrutura de Lewis, certo? Que representa a ligação dos átomos, evidenciando a quantidade de elétrons na sua última camada. Então, eu não preciso, por exemplo, mostrar esse tipo de ligação desenhando todos os elétrons de cada átomo. Então, eu só evidencio os elétrons que vão participar das ligações químicas, que na verdade são os elétrons que pertencem à última camada, tá? Porque como eles estão mais afastados do núcleo, tem maior facilidade de movimentação, de perder eles, de ganhar, tá bom? Então, o sódio, lembra? Um elétron na última camada, ó, na camada M. O cloro, 7 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada bolinha dessa representa um elétron, ó. Lembra? 7 elétrons. O sódio doou um elétron para o cloro. Se o sódio doou um elétron, ou seja, ele perdeu o elétron, ele ficou o quê? Positivo. Então, ele se tornou um cátion. Agora, aí a gente representa com esse maisinho aqui, ó, tá? Porque indica a quantidade de elétron que o sódio perdeu e que o cloro necessariamente recebeu. O sódio perdeu um elétron, então ficou carregado positivamente. Como só foi um, a gente não precisa botar mais um, certo? Aí só bota um maisinho. E o cloro ganhou um elétron, então ele ficou negativo. Ele agora tem mais elétrons do que prótons. Lembra? Ele virou um ânion. Então, ó, ele fica com esse menuzinho aqui, ó, porque indica a quantidade de elétrons que o sódio cedeu para o cloro. Quando é só um, o cloro não precisa evidenciar esse número 1, só bota o maisinho e o menos, tá bom?
Então, a ligação iônica é quando os átomos perdem ou ganham elétrons ao se ligarem, tá? Se tornando íons, porque os íons, a quantidade de prótons já não é mais a quantidade de elétrons. Tornam-se íons positivos, ou seja, se transformando em cátion, ou tornando-se íons negativos, ou seja, se transformando em ânion. Por isso, ligação iônica, porque é a ligação entre íons. Gente, ó, eu trouxe aqui esse exemplo que tá no livro de vocês, tá bom? Para vocês fazerem aqui comigo rapidinho. Então, ó, o magnésio e o oxigênio. Aqui o livro já mostrou a distribuição eletrônica, mas se vocês precisassem, só era olhar a quantidade de número atômico que o magnésio tem e que o oxigênio tem, tá bom? Qual é a quantidade? Então, quantos elétrons o magnésio possui em seu último nível de energia? 2. E o oxigênio? 6, tá? Quantos elétrons cada átomo de magnésio poderá ceder a cada átomo de oxigênio? Então, se o magnésio doar 2 elétrons aqui, o oxigênio vai ficar com 8 na camada L, então vai se estabilizar. O magnésio perde essa camada M e fica com sua última camada L, 8. Os dois se tornam estáveis, tá? Com quantos elétrons o oxigênio vai ficar em seu último nível de energia? Depois da ligação, o oxigênio vai ficar com 8 elétrons. E aí vocês podem representar no caderno de vocês, né? Quando o oxigênio se junta com o magnésio, vai formar o óxido de magnésio. E vocês podem representar essa ligação iônica através da estrutura de Lewis, tá bom? Como o magnésio doou elétrons, ele ficou, então, carregado positivamente, ele é um cátion, e o oxigênio é um ânion, porque agora ele recebeu elétrons, ele tem mais elétrons do que prótons, tá bom? Se o magnésio doou 2 elétrons, então ele está carregado positivamente, ele fica com mais 2, e, consequentemente, o oxigênio com menos 2, tá bom? Lá em cima, ó, na formulazinha, ó. Aqui ficaria lá no magnésio mais 2 e no oxigênio menos 2, tá bom, gente? E outro tipo de ligação que eu vou falar com vocês é a ligação covalente. Quando os átomos envolvidos na ligação vão compartilhar elétrons em suas últimas camadas. Então, não tem esse negócio do átomo perder ou ganhar elétrons. Os átomos vão compartilhar. Quando eu compartilho algo com alguém, eu não estou nem ganhando, nem estou perdendo. Então, aquilo que eu compartilhei é meu e da pessoa que eu compartilhei. É a mesma coisa que acontece com os átomos, tá? Nesse caso, os átomos que estão envolvidos nesse tipo de ligação têm a mesma tendência em ganhar elétrons, tá bom? Diferente do sódio, por exemplo, que tem tendência em perder elétrons, do cloro, que tem tendência em ganhar elétrons. Nesse caso, os átomos vão ter a mesma tendência em ganhar elétrons. São aqueles átomos que têm na sua última camada 4 elétrons, 5 elétrons, tá bom? Então, por exemplo, a água, os átomos que estão envolvidos para formar a substância água são unidos através de uma ligação covalente. Então, a água, a molécula da água, é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ó, percebam aqui 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Essas bolinhas representam o quê? A quantidade de elétrons na última camada. Percebam que o oxigênio tem 6, tá bom? Elétrons na última camada. Então, para ele se tornar estável, ele precisa do quê? De 2 elétrons. E cada átomo aqui de hidrogênio tem 1 elétron na sua última camada. E o hidrogênio é um caso à parte, porque o hidrogênio ele se estabiliza com 2 elétrons na sua última camada. Não precisa seguir a regra do octeto. Então, percebam que se cada átomo compartilhar 1 elétron com o átomo do oxigênio, fica o oxigênio com 8 elétrons, 2, 4, 6, 8, e fica cada átomo de hidrogênio com 2 elétrons, e assim os dois se tornam estáveis através de uma ligação covalente, tá bom, gente? O átomo de oxigênio passa a ter 8 elétrons na camada de valência, e o gás hidrogênio também 8 elétrons na camada de valência. Tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, entre em contato aqui com a Pro. Beleza? Beijo, beijo.